podcast. Sejam bem-vindos a Conhecimentos Epifânicos 2, o corpo como régua. Meu nome é Cláudio Coutinho de Biasi e eu sou aluno de 6º período do curso de Psicologia da Universidade de Santa Úrsula. O sentido proprioceptivo, como vimos no vídeo anterior, nos proporciona uma relação intuitiva com o mundo externo. As características espaço-temporais de cada indivíduo constituem uma lente cognitiva que permite acessar o mundo de maneira intuitiva. Isso confere uma relação intensa com objetos que se aproximam de nossa régua espaço-temporal. Quanto mais o objeto do mundo externo se afasta de nossa régua espaço-temporal, mais difícil se torna sua compreensão intuitiva. Vou utilizar como exemplo a minha régua espacial. Para simplificar a análise, vou focar na minha altura. Cláudio tem 1,71 m de altura. Isso me permite compreender, de forma intuitiva, objetos do tamanho do Cláudio, mas não permite compreender de forma intuitiva objetos muito maiores ou muito menores que Cláudio. Vamos tomar como exemplo uma mesa de 1,5 m de comprimento por 1 m de largura e 1 m de altura. Quantos Cláudios cabem em uma mesa? Cerca de um Cláudio. Como essas dimensões são compatíveis com minha régua, consigo compreendê-las intuitivamente. E se a gente tentar compreender intuitivamente o tamanho de uma montanha? Suponhamos uma montanha com 300 metros de altura. Quantos Cláudios cabem em uma montanha? 175 Cláudios. Como essas dimensões são grandes demais para minha régua, não consigo compreendê-las intuitivamente. E se a gente tentar compreender intuitivamente o tamanho de um piolho? Um piolho tem cerca de 1 milímetro de comprimento. Quantos Cláudios cabem em um piolho? 1 sobre 1710, que equivale a 0,0006 Cláudio. Como essas dimensões são pequenas demais para minha régua, não consigo compreendê-las intuitivamente. Agora vamos falar da régua temporal. Vou utilizar como exemplo a minha régua. Cláudio tem 42 anos de idade. Isso me permite compreender de forma intuitiva eventos temporais dessa magnitude, mas não me permite compreender de forma intuitiva eventos que se desdobram em intervalos de tempo muito maiores ou muito menores que a idade de Cláudio. Vamos tomar como exemplo a idade dos meus pais. Meus pais têm 78 anos. Quantos Cláudios cabem dentro desse intervalo de tempo? Cerca de 2 Cláudios. Como essas dimensões são compatíveis com a minha régua temporal, consigo compreendê-las intuitivamente. E se a gente pensar na época em que as pirâmides do Egito foram construídas, tomando a data aproximada de 2500 a.C. e considerando que estamos no ano de 2000, as pirâmides foram construídas há 4.500 anos. Quantos Cláudios cabem dentro desse intervalo de tempo? 107 Cláudios. Como essas dimensões não são compatíveis com a minha régua temporal, não consigo compreendê-las intuitivamente. E se a gente pensar no tempo de um piscar de olhos? Um piscar de olhos leva 1/10 de segundo. Considerando que um ano tem 31.622.400 segundos. Nos meus 42 anos, vivi 1.328.140.800 segundos. Quantos Cláudios cabem dentro desse intervalo de tempo? 0,1 sobre 1.328.140.800, que é igual a 7,5 vezes 10 a menos 11. Se vocês não conseguem fazer ideia de quanto isso é, eu também não consigo. Digamos que é muito pouco. Como essa dimensão não é compatível com minha régua temporal,
não consigo compreendê-la intuitivamente. E aqui nós terminamos esse segundo vídeo. Muito obrigado por ouvir.